Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Hoje nós vamos iniciar um outro módulo. Além das nossas conversas, das aulas, das discussões que tivemos, a ideia do nosso canal é sempre, uma vez ao mês, termos um bloco de entrevistas com uma personalidade, com alguém de reconhecido saber no tema Regras de Origem. Nesse sentido, nada mais que natural que o nosso primeiro convidado fosse o Rafael Laurentino, administrador, analista de comércio exterior, um colega, querido colega de profissão, mas também um amigo. Foi coordenador geral de regimes de origem por 5 anos, tem profundo conhecimento sobre temas aduaneiros, trabalhou na Receita Federal. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Integração Física e Digital da ALAD. Então, antes de mais nada, com esse currículo extenso, bom dia, meu caro, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Pô, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei exatamente a que horas o pessoal vai estar assistindo esse vídeo, mas, pô, é uma honra para mim, Thales, e, pô, muito obrigado aí por essa apresentação aí que tanto me engrandece, me envaidece aí. Muito obrigado e antes de mais nada, antes de entrar aqui no foco dessa nossa conversa e antes também de agradecer pelo convite para participar e por ser o primeiro a participar desse bloco de entrevistas, eu queria te parabenizar pelo canal. É uma iniciativa que, quando você comentou comigo, me mandou o link, me pareceu fantástica. Eu já assisti todos os vídeos disponíveis, eu fico aguardando durante a semana sair os vídeos para eu poder assistir. E eu conheço um pouco da sua agenda, eu sei o quão atribulada é sua agenda, o quão ocupada é sua agenda, o pouco tempo que você tem. E você dispor desse tempo para gravar esses vídeos, para agregar conhecimento num tema que é tão complexo e que pode ajudar tanto as pessoas, as empresas, ao comércio internacional. Realmente queria te parabenizar por isso, porque é uma iniciativa fantástica que a gente não tem, a gente não encontra em lugar nenhum. A gente sabe bem que a nossa área de regras de origem carece bastante de literatura e de iniciativas como essa. Então, meu caro, meus parabéns aí pela iniciativa, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Muito obrigado, Rafa. Sobre isso, então, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu aproveito a deixa para te perguntar sobre o histórico, o teu histórico com regra de origem, né? Eu acho que esse é um bom caminho para nós iniciarmos a nossa conversa. Se você puder falar um pouco como se iniciou o seu trabalho com regras de origem. Eu entendo que desde a Receita você já trabalhava com o tema, ou seja, antes de assumir como analista, você já tinha contato com esse tema. Se você puder nos falar mais sobre como se deu esse histórico, te agradecemos. Não, maravilha. Vou tentar traçar uma linha do tempo aqui bem breve. Eu tomei posse como analista de comércio exterior, aliás, junto com o senhor, no ano de 2014. Se eu não estou enganado, né? Foi 2014 que a gente tomou posse. Isso. Mas antes disso, então, há 11 anos, a gente vai fazer 11 anos, Mas antes disso, eu trabalhei por 5 anos na Receita Federal, tá? Dentro desses 5 anos, nem todos os 5 anos eu trabalhei com o tema de origem. Isso foi mais no final da minha passagem na Receita Federal. Eu, por um tempo, trabalhei com a parte de combate ao contrabando e ao descaminho, na área de repressão da Receita Federal. Depois, quando eu cheguei em Brasília, eu trabalhei na Coana, né, que é a Coordenação de Administração Aduaneira da Receita. E aí, nessa minha passagem pela Coana, no final até da minha passagem, eu tive um pouco de contato com a parte de regras de origem, mas do lado aduaneiro de verificação e controle de origem, mas também na participação ali da Receita Federal nas negociações de acordo, tá? Na época que eu tive lá, era uma época que se estava negociando algumas revisões de acordos regionais, mas eram coisas muito pontuais, e eu fazia um trabalho ali um pouco de assessoramento, não era um trabalho é, 100% dedicado à parte de regra de origem, tanto que eu auxiliava também, que eu apoiava também a divisão que eu trabalhava na parte de nomenclatura.
E dali eu fui para... eu entrei na carreira de analista de comércio exterior em 2014, como eu comentei, e a partir daí, desde o primeiro dia, né, no dia 1, depois do nosso curso de formação, eu passei a trabalhar na coordenação geral de regimes de origem, com o tema de regras de origem, e, e, e a partir dali realmente eu comecei a me debruçar e a entrar nesse tema 100% do meu tempo profissional, até o dia 12 de julho do ano passado, que foi quando eu saí, né, eu fui afastado, né, para poder, eu fui designado, né, para assumir esse cargo de diretor do Departamento de Integração Física e Digital aqui na LAD, que eu tenho uma perna de contato com regras de origem, mas não tanto, não é full, não é 100%, quanto eu tinha enquanto estava aí na Secretaria de Comércio Exterior. Então, basicamente, o contato é esse, a linha do tempo é essa. Rafa, então, se eu não me equivoco, estamos tratando de aproximadamente 12 anos trabalhando com o tema, talvez 2 anos pela Coana e mais 10 anos Por pela aí, Secretaria de Comércio Exterior, sim, aproximadamente. Ou por seja, aí. uma ampla experiência e acho que muito interessante tua experiência no sentido de lidar com dois enfoques: comércio, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, e aduana, por meio da Receita. Eu queria te perguntar, em relação à regra de origem específico ainda, né, continuando nessa sua linha do tempo, quais seriam as diferenças que você observa, diferenças e similaridades entre os enfoques? O enfoque para a regra de origem da Receita e o enfoque para a regra de origem da Secretaria de Comércio Exterior da SESEX. Para te embasar em relação à minha pergunta, a justificativa dessa questão é que a minha experiência com o mercado, interagindo com entidades emissoras, com operadores de comércio exterior, caminha no sentido de uma eventual disposição mais para controle, quando nós falamos de Receita Federal, e mais para facilitação de comércio, quando nós falamos de Secretaria de Comércio Exterior. Claro, nós temos grandes nomes na Receita que adotam fervorosamente a agenda de facilitação, como dizem os espanhóis ou hispanohablantes, por dizer, né? Por dizer, alguns exemplos. Kelly Morgueiro, Marco Siqueira, enfim. Mas nós temos vários expoentes nessa agenda, o que é ótimo. Mas essa impressão, ela se dá sem ter vivido essa experiência, sem ter trabalhado lá, né? Por isso eu gostaria muito de saber tua posição. Você acha que faz sentido? Você tem uma outra leitura? Como você vê as semelhanças e diferenças para a regra de origem entre Receita e SESEX? Pô, excelente pergunta, Thales. Enfim, eu penso exatamente como você comentou, só que na verdade eu tenho um ponto a mais, tá? Mas eu começo falando um pouco pelo lado da Receita. Você mencionou aí grandes nomes aí de pessoas que conhecem altamente o tema de regras de origem, Kelly, Marco, eu adicionaria aí o Rodrigo Ferri. Enfim, a gente tem muitos colegas na Receita que conhecem bastante o tema de regras de origem. Mas realmente o enfoque da Receita Federal é no enfoque mais voltado para análise de risco, gestão de risco, porque no final do dia a gente está falando de regra de origem dentro de um acordo comercial que o produto que atende a essa regra de origem ele vai ter um benefício tarifário, né? Ou seja, vai ter uma redução ou uma isenção na arrecadação. E é justamente aí que está o enfoque da Receita Federal. Então, quando a gente fala de Receita Federal vinculada aos temas de regra de origem, a gente pensa já especificamente na parte de controle, não somente na parte de controle de verificação e controle em si, mas também na parte de prova de origem, todos os temas que estão relacionados ali, de alguma forma, de forma acessória ali, a questão do controle de origem. Posso dizer, questões relacionadas à Zona Franca, a controle de produtos regulamentados em controle aduaneiro, em zona alfandegada, enfim, tudo isso eu acho que é o enfoque da Receita. Enquanto que na SESEX, na Secretaria de Comércio Exterior, é, o enfoque é diferente. E eu vou um pouco além. Você comentou aí do tema de facilitação de comércio, que eu concordo totalmente, mas eu expandiria, né? A gente tem também, por parte da Secretaria
de Comércio Exterior um enfoque e uma responsabilidade também na questão econômica do desenvolvimento industrial e tudo que cerca esse tipo de tema, né? Então, a gente, estou falando a gente, mas enfim, dentro da Secretaria de Comércio Exterior, o enfoque dado à regra de origem vai além da questão de facilitação de comércio, né? A gente também tem uma responsabilidade em analisar uma regra de origem, negociar uma regra de origem de uma forma que aquilo faça sentido também para o setor produtivo brasileiro, né? Não adianta a gente sentar, conhecer a técnica, negociar uma regra de origem para um produto específico e que seja uma regra de origem que não faça nenhum sentido para aquela realidade produtiva. Então, eu acho que basicamente essa é a diferença. Em suma, a receita, o foco é controle, é gestão de risco, a parte de regras de origem, e o enfoque da SESEX é facilitação de comércio, procedimento, é, gestão de todo o processo relacionado à regra de origem, com um enfoque também voltado à parte econômica, à parte comercial, à parte industrial. Eu concordo. Acho que você tá certo. Como eu disse, essa já era a minha leitura, mas tendo a tua visão, eu entendo que é muito positivo, porque você viveu, né, essa realidade. Você esteve no órgão, né? Você trabalhou no órgão. Em que pese, claro, como você colocou, a preocupação primeira, basilar da Receita é controle, é garantir a correção das regras, a concessão para quem, de fato, exportar ao Brasil produtos originários, de acordo com os regramentos existentes. Mas me parece também que é saudável que a Receita, por mais que não se envolva diretamente na conformação das políticas comerciais, nessa lógica de desenvolvimento industrial, mas que ela esteja dentro da discussão, que ela participe na gestão daquela informação, até para melhorar a execuibilidade do que é planejado. Eu vou dar um exemplo concreto. Parece uma fala muito etérea. Um exemplo concreto para o público conhecer. Nós tivemos um caso, um direito antidumping aplicado contra sal industrial. Quando nós percebemos a implementação da medida, nós tivemos muitos contatos com a Receita no sentido da impossibilidade de os fiscais aduaneiros separarem o sal industrial do sal de consumo doméstico, né? As características eram muito similares. Então, eu acho que isso ilustra a importância da Receita estar dentro dessa discussão, né? Também de política comercial, de desenvolvimento industrial, não na perspectiva de incremento a esse desenvolvimento. Eu entendo que a responsabilidade basilar é da CSEX, mas no sentido de apresentar linhas de ações que garantam que as estratégias tenham um sentido prático, tenham um sentido para serem implementadas corretamente. Por isso que eu acredito que é muito importante essa participação da Receita. Nessa mesma seara, como você disse, também é imprescindível, obviamente, a participação do setor privado. Em que pese eu acreditar, eu quero ouvir tua experiência nesse sentido, que nem sempre é fácil essa gestão de conhecimento com o setor privado, porque, como você colocou no começo da tua fala, origem é um tema muito espinhoso. Então, saber o que é necessário para o setor privado para conformar regras de origem me parece que é uma dificuldade que você teve que enfrentar enquanto coordenador geral. Por isso que a minha próxima pergunta será nesse sentido. Rafa, quais são as dificuldades, se você puder marcar 2, 3 dificuldades, as principais dificuldades que você enfrentou enquanto coordenador geral e como se dava essa relação público-privada? Mas antes de você responder, eu vou pedir 1 minuto de sua atenção para nós darmos uma notícia, né, aos nossos colegas que nos acompanham, para informar que o nosso próximo convidado será uma das pessoas citadas aqui no nosso vídeo, o Marco Siqueira, consultor do Fundo Monetário Internacional. Tenho certeza que também será muito proveitosa essa conversa.
Mas, antes disso, seguimos aqui logo com a tua resposta. Até o próximo vídeo.